Gelada Vamos já. falar do Cabuloso, então? O Cabuloso está numa situação complicada, hein? Perdeu Situação ontem. cabulosa. Tá numa situação cabulosa. Perdeu para o Palestino 2-1 pela Copa Sul-Americana. E estava ali, né? Tava melhor no jogo, mas acabou não conseguindo o resultado e conseguiu o empate ainda assim, com 80% de posse de bola. Na hora que ia tentar a virada, o Cássio falhou, mandou a bola para escanteio. E aí, na hora do escanteio, veio o chuveirinho, o Cássio engoliu de novo. Deixa o água. A gente está vendo aí já o Dudu está aparecendo, daqui a pouco entra o Dudu. Situação no grupo da Sul-Americana, grupo E, Muchucruna, 9 pontos, Palestino 6, União Santa Fé 3 e o Cruzeiro está zerado na lanterna do grupo em situação bem complicada e mais do que a tabela diz, né? Como o time joga, a crise no elenco, Dudu reclamando, no outro jogo foi o Cássio. O negócio lá não está muito bom não, Hernan. O Cruzeiro... É aquela coisa, o Cruzeiro contratou vários jogadores e o conjunto acabou sendo prejudicado, né? Essa montagem do elenco, essa montagem do time acabou muito prejudicada, na minha visão, e na visão de muita gente dentro do Cruzeiro também, porque eu já cheguei até a questionar algumas vezes sobre esse tema, a questão da troca de treinador. Era o Seabra. Aí o Seabra fez um trabalho e tal, não sei o que, aí veio o Fernando Diniz. Precisava trocar o técnico, aquela coisa toda. Diniz não conseguiu e aí no final do ano aquele vai, não vai, do jeito que foi, da maneira que foi, permanece. Aí se arrasta até a fase, quase que a fase final do Mineiro. Aí vem o Leonardo Jardim, que é um outro conceito, um cara que nunca tinha trabalhado no futebol brasileiro. Para acalmar, para chegar, colocar o time... montar um time, começar a colocar o time em prática, é difícil. E você vê que os resultados vieram, né? Vamos colocar um resultado positivo, o empate no Morumbis com o São Paulo, sem Dudu e Gabigol. E aí como é que você vai gerir esse elenco com esses dois caras que foram grandes contratações no banco, né? É complicado. Então, o Cruzeiro, ele tem um problema de estrutura e de estruturação de time, né, de clube, que é muito mais importante nesse momento e que não se vê quando o time está jogando em campo. Você vê um time totalmente bagunçado, totalmente desestruturado e que não consegue os resultados. É um problema de planejamento, né? Desde o início, desde a formação Total. desse elenco. E o Dudu falou ontem sobre como ele está se sentindo no banco de reservas. Não está gostando muito não, vamos ouvir. Para mim, eu não estou me sentindo, não me sinto bem, né? É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. A gente respeita a opinião, é trabalhar, continuar trabalhando, treinando para a gente poder fazer o melhor, para a gente voltar à posição e se não tiver que voltar também, torcer para os nossos jogadores que entraram desde o início poder fazer bons jogos. Para mim, eu não... Aí o Dudu, então, falando, né, que não está muito satisfeito na reserva. E aí você tem que lidar com este elenco. É um problema porque em campo esses jogadores não estavam funcionando. Aí eu coloco também o Gabigol nessa conta, né? E o próprio Cássio, que também é um jogador de muito peso, que foi contratado e que vem falhando com alguma frequência. Ontem ele falhou bastante nessa partida, inclusive foi uma falha decisiva aí para o resultado. E aí ele tem que lidar com tudo isso, porque o jogador jogando não está funcionando o time, o jogador na reserva reclama, jogadores grandes, tarimbados, de peso, que não estão acostumados a ficar na reserva, é um problema. E assim, se você vê o que o Dudu falou, na verdade pode até ser uma resposta ao que o Leonardo Jardim falou logo depois da chegada dele. Ele falou assim, não quer dizer nada você ter grandes contratações se você não tem um grande time, né? Então, assim, aí você vê que algumas escolhas dele, sem o Dudu, sem o Gabigol, né, jogadores importantes. O Gabigol até estava bem ontem, no primeiro tempo, né? Estava bem no início do jogo. Então, assim, é algo que a gestão do Cruzeiro, a SAF Cruzeiro, vai ter que olhar e gerir com muito cuidado,
para não virar uma bagunça, para não virar um chumbo trocado. O Leonardo Jardim é um cara de muita personalidade, é um técnico que impõe as suas ideias e pronto. Ele chegou com essa missão de botar as ideias de carta branca, não teve nenhuma coisa, você tem que colocar esse, tem que colocar aquele, não teve. E o Leonardo Jardim é um cara que, assim, eu já ouvi, ele é um cara que, tipo, não tá nem aí, chega e fala. Quando tem que falar alguma coisa, ele vai lá e fala. Então, isso pode ser também perigoso no sentido, assim, de alguns jogadores não gostarem. E aí começar a ter esse tipo de resposta, esse tipo de declaração. E aí deixa o ambiente um pouquinho mais conturbado. O próprio Cássio também, em outro jogo, foi depois do jogo contra o Muxucruna, né? Ele falou, é só o Cássio, só o Cássio. Então, você começa a ver algumas insatisfações no elenco que mostram que talvez o ambiente também não esteja mil maravilhas, né? E aí é mais um complicador. Agora, falando do Cássio, Irna, um jogador, né? O ídolo do Corinthians, dos maiores, para alguns, né? O maior, aí é uma lista muito individual, né? Muito subjetiva, mas sem dúvida um dos maiores ídolos do Corinthians. Um jogador que deixa o clube pensando num novo momento, buscando novos ares, até pelo momento conturbado, complicado que o Corinthians vivia naquele momento. Ele vai para o Cruzeiro em busca de ares novos. E isso não acontece de uma forma tão positiva, né? O time não se encaixa, essa troca de treinadores, trocas também na diretoria, na SAF e tudo mais. E o Cássio vem falhando. Já é um jogador de 37 anos. Como avaliar esse momento do Cássio? Será que ainda é possível, a essa altura da carreira, ele ainda dar a volta por cima e voltar a ser um Cássio, pelo menos perto do que a gente já viu um dia? E o semblante do Cássio é um semblante de alguém que está triste, né? Você vê assim, ele não tem a alegria, aquela coisa de, tipo, você vê ali sangue no olho para jogar e tal. Você vê o Cássio hoje é uma figura triste, né? E é muito, muito ruim isso, porque ele é um cara gigantesco no sentido futebolístico, né? Ele é um grande goleiro, ele é um goleiro, para mim, de seleção, foi um goleiro de Copa, é um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro campeão mundial, sendo o melhor jogador em campo. Assim, o Cássio, ele precisa ele precisa de um time que ajude ele. Ele precisa ter uma estrutura ali que ele possa se desenvolver com confiança. Você vê que as falhas, teve uma bola que ele foi e não conseguiu pegar e a bola sobrou para o atacante chutou, o Fabrício Bruno tirou em cima. Você percebe que é pura falta de confiança. E para um cara desse tamanho, com esse estofo, tá com falta de confiança, é porque realmente ele não está vivendo aquele momento que é um momento feliz da carreira dele. Então, assim, o Cássio, ele é uma figura triste hoje. Você olha assim, ele não está feliz. É triste chegar a essa conclusão, né? Falando essa tristeza, é triste perceber isso, porque quando ele saiu do Corinthians, ele também estava triste, né? Ele deu até aquela declaração que acabou repercutindo muito, em que ele fala, inclusive, sobre questões de saúde mental, né? Que ele estava precisando se cuidar, que ele buscou um especialista porque ele não estava numa boa fase, e a gente está vendo ele sentindo isso, né? Novamente. O Cássio tem, assim, o entorno familiar do Cássio é muito, muito positivo para ele, muito, muito legal. A esposa dele, a Janara, dá muita força para ele, os filhos, né? Tem filhos pequenos. O entorno familiar do Cássio é muito bom. Eles são muito ligados à igreja, vão à missa, cultos e tal. O Cássio é o cara que puxa ali esse lado religioso nos elencos, né? Assim, o problema do Cássio não é extracampo, não é o entorno. O entorno dele é muito bom, um cara, família espetacular. A questão mesmo do Cássio é o time que não está ajudando o Cássio. É o momento do Cruzeiro que não está ajudando o Cássio. E assim, a gente lamenta muito, né? Porque eu estava com a expectativa muito de ver o Cássio brilhando no Cruzeiro. De tipo assim, opa, o Cássio agora voltou e não está acontecendo. Esse novo momento, né? Que era o que ele buscava depois de sair por baixo ali do Corinthians. Mas tomara que ele se recupere, né? Que ele volte aí a brilhar nos gramados nessa reta final, até para encerrar a carreira de uma forma legal, né? Claro que tudo que ele fez está cravado na história, né? Não tem como ser apagado, ele tem uma carreira linda, mas tomara que ele termine a carreira dessa forma também. E aí os holofotes acabam se virando para todo mundo nesse momento, tanto para os jogadores quanto para o Alexandre Matos, que é responsável pela montagem desse elenco, inclusive o Pedrinho Lourenço, né? O Pedrinho BH, o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, já fez críticas também públicas à montagem do elenco. Cai sobre o treinador, na hora da crise sobra para todo mundo.
sobra para todo mundo. E, inclusive, podia sobrar também para o Pedrinho Lourenço, críticas, né? Opa! Porque existem várias SAFs, né? Existe a SAF que é de uma gestão profissional, né? Por exemplo, alguém até de fora, por exemplo, como John Textor, que não tem raiz nenhuma com o Botafogo, ele simplesmente investiu num grande clube, botou dinheiro lá e foi campeão e fez dinheiro, né? E existe a SAF apaixonada, do cara que é muito torcedor e compra o clube para ele. É o que aconteceu com o Pedrinho, é o que acontece com o rival também do Cruzeiro, o Atlético, né? Os meninos lá são muito, muito torcedores, né? O seu Rubens Menin grava vídeo lá com camisa do Galo quase que todo dia. Mas isso é um problema, porque quando o cara toma decisões de cabeça quente, de maneira passional, é ruim para a gestão. E no Cruzeiro, algumas escolhas, e aí a escolha de gestão, de presidente, de dono de SAF, elas também não foram muito tomadas pela emoção e acabou que atrapalhou, né?